Freddy? C'est un numéro? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto de hoje é Golpe de Sorte em Paris, o 50º filme de Woody Allen. Mas antes da gente começar a falar sobre este filme belíssimo, será que ele é belíssimo mesmo? Eu preciso solicitar que você dê 5 estrelas no podcast Papo de Cinema, no seu agregador favorito, lembrando que estamos em todos os agregadores. E se você está nos vendo e nos ouvindo pelo YouTube, vai lá, segue o Papo de Cinema, ative os sininhos para receber as notificações, porque sempre está chegando material novo no YouTube do Papo de Cinema. Entrevistas, é o podcast em vídeo, tem muita coisa por lá também. Não é mesmo, Robledo Milani, um dos grandes fãs de Woody Allen? Olá, Marcelo. Olá, pessoal que nos acompanha aqui no Papo de Cinema, no YouTube, no Spotify, na Apple Music, todas as plataformas aí de áudio. Prazer estar falando aqui. E esse a gente disse, tu falasse agora no começo, né, que é um podcast sobre o golpe de sorte de Paris. Na verdade, é um podcast pedido de desculpas, né? Porque a gente tem uma dívida aqui com os fãs do Woody Allen, né? Lá vem ele querer, né? Lá vem ele. A gente tá há meses, eu ia dizer anos, pensando que poderia ser um exagero, mas eu acho que é. Porque nós começamos a fazer uma série especial à parte no podcast Papo de Cinema para passar limpo a carreira do Woody Allen por décadas. E a gente teve respostas muito legais, né, Robledo? Uma aceitação bacana, uma audiência muito boa. E aí as pessoas perguntam, quando é que vocês vão fazer a próxima parte? Quando é que vocês vão fazer a próxima parte? Assim, só para isso, que é importante vocês entenderem. Por décadas, e a gente já fez 3 episódios. Então, se você é fã do Woody Allen, mas chegou nesse momento no podcast Papo de Cinema, volte, não algumas, mas muitas casas atrás, e você vai encontrar 3 episódios especiais sobre o Woody Allen, um sobre a década de 70, década de 80 e década de 90. Ou seja, falta os 2000 e 2010, falta assim, mais de 20 anos está faltando ainda, faltam 2 capítulos que virão, aguardem, um dia virão. Aguardem, não, aguardem sentados, porque talvez, né, a gente tem muitas demandas, muitas coisas, mas virão. Agora, a gente precisa falar desse 50º filme, né, Robledo, que chega agora aos cinemas. Aliás, chega finalmente aos cinemas, porque eu te confesso que eu já não esperava mais que o filme fosse lançado no Brasil. O Golpe de Sorte em Paris tem um filme que teve um lançamento muito diferente das outras obras do Woody Allen mundo afora, né? Antes a gente tinha, assim, todo ano um filme do Woody Allen chegando e sempre cercado dessa ideia de um grande evento e tudo mais. E esse filme teve um lançamento limitado até mesmo nos Estados Unidos, né? Só que assim, eu acho que ele teve um lançamento limitado principalmente nos Estados Unidos, né? A gente tem que falar sobre isso, porque... É sobre isso. É sobre isso, né? Eu acho que o Woody Allen, na França, eles meio que... Na França ou na Europa em geral, eles meio que... isso é exagero de americano, né? Essas questões. A gente não pode... Vamos tirar o elefante da sala, né? Por que isso aconteceu? Por causa das acusações de assédio e tal, tudo. Que a gente sempre faz questão de reafirmar 2 coisas. Acusações são gravíssimas e merecem ser investigadas. A gente não menospreza de forma alguma esse tipo de comportamento, Exatamente. A gente não passa pano, é um absurdo, é um horror, e essas coisas não podem serem perpetuadas. Elas têm que ser investigadas. Só que o Woody Allen foi muito investigado. Essa é a questão toda. Ele teve tribunal, teve julgamento, teve teste da verdade, e nada foi encontrado. Essa é a questão toda que a gente faz questão de pontuar. Ele foi inocentado de todas as acusações que chegaram aos âmbitos judiciais. Ou seja, ele não tem nada pesando sobre ele legalmente, sabe? O que tem é uma ex-esposa, né? No caso, a atriz Mia Farrow, que por vários motivos, e daí quem conhece a história dele sabe o porquê que ela pode ter grandes doses de rancor em relação a ele, que insiste em perpetuar acusações que até hoje se provaram falsas, não se mostraram verdadeiras. Porém, claro, a gente reafirma, se um dia alguma coisa dessa encontrar uma prova que surgiu depois de 40 anos e mostrar que, na verdade, ela estava certa o tempo todo, a gente revê o ponto, obviamente. Mas até então, enquanto não tiver nada comprovado e judicialmente afirmado, realmente ele foi, então a gente não pode partir por esse julgamento prévio, né? Sem nenhuma comprovação do fato. Mas então, nos Estados Unidos, eles já tomaram como verdade, mesmo sem essas comprovações, enquanto que na Europa o povo meio que despreza e minimiza essa coisa, tipo, tá. E aqui no Brasil a gente ficou meio que no meio do campo, né? Porque ainda tem muita gente fã que admira a obra
e vamos deixar bem claro, nós estamos falando do filme, ninguém aqui vai fazer um podcast sobre o Woody Allen, a pessoa, não, é sobre o filme. Mas, ao mesmo tempo, as distribuidoras ficaram meio temerosas, né, de umas repercussões de redes sociais, então por isso que o filme teve essa certa demora. O interessante é a gente pensar o seguinte, o Woody Allen é um cara que, antes de tudo isso, né, lembrando que essas acusações que recaem sobre o Woody Allen são dos anos 90, e elas retornaram, sei lá, quase 15 anos depois, justamente por conta de uma homenagem que ele ia receber no Globo de Ouro, e aí a filha, a Dylan, que teria sido, né, abusada nesse caso, ela fala, eu acho um absurdo alguém que tem uma acusação tão grave ser homenageado por Hollywood, e aí, a partir dali, o Woody Allen foi recancelado, né? Ou seja, não surgiu um fato novo e tudo mais, mas a verdade é que a carreira do Woody Allen tomou um ritmo completamente diferente, né? Se a gente vai pensar na carreira do Woody Allen, ele, há pelo menos alguns anos, especialmente quando ele se sentiu, entre aspas, obrigado a migrar para produções europeias, o Woody Allen passou a não ter tanta facilidade para alcançar financiamento como ele tinha, por exemplo, nos anos 70, 80, 90 e comecinho lá dos 2000. Porque isso diz respeito a uma mudança de paradigmas na própria produção cinematográfica dos Estados Unidos, né? O Woody Allen, se a gente for pensar na história do Woody Allen, ele sempre se estabeleceu como alguém meio que à parte do sistema de produção de Hollywood, né? Sempre fez produções relativamente baratas, que se pagavam, davam um lucro satisfatório, e isso garantia que ele tinha a posição para fazer um próximo filme. Aí a gente tem o surgimento dos streamings, o Woody Allen fechou um grande contrato com a Amazon, que englobava uma série que está disponível na Amazon, né? O Crises em 6 Cenas, que aliás é divertidíssimo, mas o próprio Woody Allen diz, isso não é uma série, isso é um filme dividido em 6 partes, que eu simplesmente cortei em 6 partes porque eu era obrigado, mas é um filme. E existia um acordo gigantesco de produção para que a Amazon passasse a financiar os filmes do Woody Allen e a distribuir, ser uma grande casa. E aí isso mudou tudo. E aí o Woody Allen passa a fazer mais filmes na Europa, né? A gente, né? Nas próximas edições do nosso Passando a Limpo a carreira do Woody Allen, a gente vai falar muito de Meia-Noite em Paris, Vicky Cristina Barcelona, O Sonho de Cassandra, Match Point, que são filmes que o Woody Allen fez em cenários europeus, mas sempre Sim. com uma visão de fora para dentro, né? Sempre assim, com uma visão de um turista, alguém chegando nesses lugares. O Golpe de Sorte, curiosamente, né, que teve esse lançamento muito restrito nos Estados Unidos, é o primeiro filme do Woody Allen falado em outra língua que não o inglês. Não é o primeiro filme filmado fora de Nova York, de Manhattan, mas é o primeiro filme com protagonistas franceses, falado em francês. Não, e aí isso é muito curioso, né? E vamos trazer, né? Porque se, por exemplo, tu mencionaste o Vi Cristina Barcelona, nós tínhamos a Penélope Cruz que fala em espanhol quase o filme inteiro, né? Tanto que tem o personagem do Javier fica reclamando dela, fala inglês, fulana, fala inglês, e que ela falava em espanhol o tempo todo. Nós tínhamos o Meia-Noite em Paris, tem a Carla Bruni falando em francês no filme. Nós temos o próprio Para Roma, por Amor, que tinha aquele que só canta no banheiro, e italiano. Claro que ele traz personagens para dar essa cor local, porém são filmes majoritariamente falados em inglês, porque são isso que tu falaste, né? Personagens americanos em outras culturas. Esses 3 filmes, por exemplo, que eu citei, o Vi Cristina Barcelona, Meia-Noite em Paris e Para Roma com Amor, são turistas, né? São filmes de turistas. Turistas que chegam naquele outro país e têm que se confrontar com outras coisas. O Golpe de Sorte, não. O Golpe de Sorte são filmes de franceses, falando francês sobre coisas francesas, em situações francesas, em cenários franceses. Então é outra concepção, é outra ideia. Agora, eu não sei se vocês já perceberam, vamos deixar claro isso, o nome do filme é Golpe de Sorte. Golpe de Sorte é o nome do filme. Esse é o nome do filme. Em Paris é golpe. Em Paris é golpe. Até porque o golpe, quer dizer, se dá em parte em Paris, mas parte não se dá em Paris, se dá nos interiores, porque eles gostam de vir para o campo, essa é a questão. Coisa que o Woody Allen não gosta, né? Aliás, você que conhece a carreira do Woody Allen sabe que ele odeia campo, odeia floresta, odeia mosquito, odeia todos esses tipos de coisa, odeia praia. Ele é um homem que gosta de concreto, ele gosta de cidade, ele é um homem urbano. Não, é porque isso a gente vê que é uma estratégia típica da distribuidora, então a gente faz questão de apontar isso, porque Golpe de Sorte em Paris, obviamente, é para remeter a Meia-Noite em Paris. Sim. Só que Meia-Noite em Paris fazia totalmente sentido, porque era alguém se deslumbrando com a história de Paris, com os cenários, com os encantos de Paris. Golpe de Sorte de Paris, tu não vê nem a Torre Eiffel, gente. É isso que eu vou dizer para vocês. Tu passa em branco a questão da cidade.
E a questão assim, né, se a gente pensar, Manhattan era um filme que era uma ode a Manhattan. Meia-Noite em Paris é uma ode a Paris. Vicky Cristina Barcelona, embora passe em outros cenários, é uma ode a Barcelona. Para Roma com Amor é uma ode a Roma. Golpe de Sorte em Paris não é uma ode em Paris, podia acontecer no Rio de Janeiro, podia acontecer em Manhattan, em Santo Antônio Porto Alegre, da Posse, Caxias do Porto Sul. Alegre. Caxias do Sul não podia, porque o sotaque ia ter que ser diferente, os personagens, ia ter que mudar muitos personagens, ia ter muita neblina. Neblinas e Sombras podia acontecer em Caxias do Sul. É um outro filme do Woody Allen que podia acontecer em Caxias do Sul. Mas agora, eu quero só pontuar uma coisa antes, Marcelo. A gente está falando assim, demorou muito. Na verdade, não demorou tanto assim, né? A gente é que é ansioso. A gente é ansioso, geração ansiosa. Porque esse filme foi exibido, para vocês terem uma ideia, como a diferença entre europeus e norte-americanos. O filme teve um lançamento super complicado dos Estados Unidos, acho que nem chegou a ser exibido regularmente nos cinemas, ou só em pouquíssimas cidades, salas, algumas sessões, poucas salas. Já na Europa, o filme foi o filme de abertura do Festival de Veneza, sabe? Sim. Foi assim, passou em grande estilo, só que não desse ano, né, que terminou há pouco tempo. Ele passou no Festival de Veneza do ano passado, que o filme que ganhou o Leão de Ouro foi o Pobres Criaturas, né, que foi o filme do Oscar esse ano. Ou seja, realmente tem muitos filmes que já chegaram muito antes. Mas, por exemplo, naquele mesmo festival estava O Bastardo, que estreou semana passada aqui no Brasil. Sim. E o Golpe de Sorte está estreando uma semana depois. É verdade. O Lubo, um filme italiano que o Marcelo, inclusive, já viu e escreveu sobre o filme. Já vi. Lubo, claro, que passou no 8h30 Festa do Cinema Italiano. Isso é uma constante aqui no Papo de Cinema, hein? Marcelo esquecer do filme, e aí o Roberto diz assim, vocês já viram tal filme? Eu digo, não vi. Aí o Roberto diz, quer que eu te prove que tu viu? Tu viu? Tem lá no Papo de Cinema a crítica assinada por você. Gente, é porque o meu HD é curto. Para entrar novas informações, eu tenho que ir direto. Quer ver como ele vai descobrir, relembrar? É o filme do Franz Rogowski, Marcelo. Claro, o Franz de 3 horas de duração. É verdade. Franz Cigano, exatamente. É um filme que só passou em sessões específicas dentro do 8h30 Festa do Cinema Italiano, mas não estreou comercialmente no Brasil. O novo filme da Ava DuVernay, Origin, passou a competitiva e até agora nem sombra aqui no Brasil. Ou seja, então assim, tá atrasado, mas não tanto também. Tá ali naquele meio termo, assim. Eu acho que tá num padrão meio regular para alguns filmes. Ou seja, o Woody Allen deixou, na verdade, de ter aquela cantinho especial que tinha uma todo cadeira ano. Cativa. Cadeira cativa, ele meio que entrou num ciclo. E, na verdade, eu acho que é meio que um apreço, porque o Marcelo, como bem pontuaste, esse é o 50º longa do Woody Allen, e eu vou te lançar, Marcelo, essa dúvida aqui agora. Para mim, é o último. Eu acho triste ter que dizer isso, mas eu acho que talvez seja o último. O Woody Allen já disse em entrevistas, né, que para ele é muito cansativo. O Woody Allen tá com 88 anos. Seria meio até babaca da nossa parte ficar nessa coisa do tipo, um senhor de 88 anos tem que se deslocar para fazer... A filmagem é um processo muito desgastante, emocional e fisicamente. O Woody Allen sempre foi um preguiçoso que nunca gostou muito do processo de filmagem, sempre quis estar em casa cedo. Então, assim, mas brincadeiras à parte, ele é um senhor de 88 anos e ele disse, eu tô cansado de correr atrás de dinheiro. O cenário do cinema de produção mudou muito. Então, hoje é muito difícil juntar 20 milhões para fazer os meus filmes, que para os padrões de Hollywood, 20 milhões não é nada, né? É dinheiro de pinga. Então, assim, ele até já disse, né? Recentemente, até por entrevistas do Golpe de Sorte em Paris, ele fala, se alguém bater na minha porta e disser que tem dinheiro para fazer um filme novo, eu tenho várias ideias. Ele disse, eu poderia fazer mais 10 ou 20 filmes. Mas disso eu dependo de financiamento e dependo que a minha saúde me permita fazer isso. O que é difícil, assim. Então, teria uma poética ali de ele acabar fazendo um último filme, assim, o primeiro filme em língua internacional, embora o Woody Allen tenha falado também nas entrevistas que ele não dirigiu o filme em francês, porque o Woody Allen só arranha francês, ele não fala francês. Ele disse, a minha sorte é que todos os atores e as atrizes do filme, e boa parte da técnica, todo mundo falava inglês. Então, eu escrevi o roteiro em inglês, ele foi traduzido em francês, eu entendia a intenção dos atores quando eles falavam em francês, e às vezes eu corrigia em inglês e eles traduziam para o francês. Então ele disse, do ponto de vista do meu trabalho, eu dirigi o filme em inglês, embora ele seja um filme 100% francês. Só que agora também lembrando das próprias essas recentes entrevistas que ele deste, e tem uma que está sendo divulgada aí nos canais da O2 Play, que é a distribuidora do filme aqui no Brasil. A O2 Play é uma distribuidora corajosa, né? Vai lançar o Woody Allen, vai lançar Coppola, ela pega... Os gigantes. Os gigantes,
E tem uma entrevista que ele deu recentemente agora, e ele fala até para uma jornalista brasileira, e ele diz que desses 50 filmes, se ele tivesse num barco afundando e ele tivesse que levar alguns para uma ilha, ele não se levaria nem 15. Esses os 35 ele deixava morrer afogado. E daí, quando ela questiona, tá, mas quais são esses 15? Ele não chega a citar 5. Ele Não, cita, ele vai 3, 4, no quinto ele já começa a titubear. Ah, golpe de sorte, morreria afogado, né, Marcelo? Golpe de sorte, morreria afogado e nem gritaria pedindo. Eu não acho um filme ruim, a gente vai falar Não sobre é ele ruim, daqui a exatamente. pouco no segundo. Mas assim, a gente está falando de um cineasta com uma carreira maiúscula, né? Quando a gente vai assistir a um filme de Woody Allen, a gente está na expectativa, porque tem toda uma carreira por trás, né, dando embasamento. Golpe de sorte em Paris, de 50, talvez, Robledo, ele ficaria lá numa 42ª, 38ª posição, quando Não é muito. o pior, exatamente, não é É, o pior, sabe? Se tu olhar com bastante, uma análise bem crítica, tem coisinhas piores aí nesse caminho, mas é um filme que a grande questão, e principalmente para alguém com uma tão prolífico quanto ele, né, que produziu tanto, é a falta de novidades. A gente fica sempre esperando. É meio esquizofrênica, né, a situação, porque a gente vai querendo encontrar o Woody Allen sempre, sim. ao mesmo tempo que tu quer ver uma coisa nova, tu quer ver que ele vai trazer de novo dessa vez. E esse filme, tu encontra o Woody Allen sempre, e o novo é só isso que o Marcelo falou, é falado em francês. Sim. Porque os dramas, as vivências, os dilemas desses personagens são situações que a gente já vê no cinema dele desde os anos 70. Mas para saber mais sobre Golpe de Sorte de Paris, fique aí que a gente vai fazer um breve intervalo. Fica com uma dica muito bacana do nosso colega Vitor Hugo Furtado. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre o novo filme de Woody Allen. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Mas sobre o que fala Robledo Milani, Golpe de Sorte em Paris? Dá pra gente uma sinopse. O Woody Allen novamente fala daquilo que ele conhece. São pessoas heterossexuais, brancas, de alta classe, né? Todas muito ricas, muito bem vestidas, que transitam pelas altas rodas. Esse é o universo dele, e ele fala do que ele conhece. O que se passa? Um dia qualquer, uma mulher que trabalha num leilão, ela é leiloeira, né? Trabalha É. numa empresa de leilões, cruza na rua com um cara que foi colega dela na época que eles estudaram em Nova York, ó, voltando lá a questão de Nova York. Porque são filhos de embaixadores, de escritores, de gente muito artista, gente famosa, muito rica, muito internacional, jet set, uma coisa assim. E eles se encontraram, eles estudaram juntos em Nova York, e nessa época esse rapaz que cruza com ela, ele diz, nossa, que sorte te encontrar aqui em Paris, desde Nova York eu não te vejo, já que a gente passaram-se, eu acho que uns 10 anos em torno disso, eles já têm outras vidas, ela é casada, ele foi casado, já está separado, e eles passam a se encontrar regularmente. Até porque na primeira vez ele já solta de cara dizendo que ele sempre foi apaixonado por ela, ele sempre teve achou ela sempre muito linda, mas ele é aquela coisa, era areiazinha demais para o caminhãozinho dele. Ele achava ela demais e ele nunca teve coragem de se declarar. E a gente percebe aos poucos que ela vive um casamento num marasmo, a coisa está estagnada, né? E ela meio que se deslumbra com esse apreço dele por ela. Ela fica meio que. É mais do que. Ela nunca sentiu, tanto que ele nunca estava na memória dela, né? Ela não ficava pensando, onde será que está aquele rapaz que foi meu colega? Não. Ela tinha esquecido. Quando ele se encontra, ela fica. Ela leva até um tempinho ali, né, para reconhecer. Mas como ele se declara de uma forma tanto. Nossa, tô assim. Ela acaba gostando disso, eles começam a se encontrar, viram amantes.
e o marido começa a desconfiar. A partir de agora, spoilers total everywhere, spoilers everywhere. Hein, Marcelo? O que eu acho interessante é assim, tu falou mais cedo no nosso primeiro bloco sobre essa coisa meio paradoxal de a gente vai ao encontro de um filme de Woody Allen querendo ver os temas do Woody Allen, mas ao mesmo tempo querendo ver algo novo, né? Quando a gente pega a carreira do Woody Allen, o Match Point, o ponto final, que para mim é um dos grandes filmes da carreira dele, retoma assuntos que ele já tinha falado nos anos 80, por exemplo, em Crimes e Pecados, que pegam um Exato. trecho que é muito parecido. Um cara que mata a amante e vai ter que conviver com isso dentro de uma perspectiva dostoiévskiana, né? Fazendo essa alusão ao Crime e Castigo, que é um dos grandes livros da literatura russa. Aqui a gente vai encontrar muitas coisas que quem é fã do Woody Allen vai reconhecer facilmente que o Woody Allen no Golpe de Sorte em Paris tirou daqui e dali para voltar a velhos assuntos. Um deles é o acaso, né? A sorte. O acaso está muito presente no filme. Eles se encontram por acaso, né? Em vários momentos é a sorte que determina o que acontece com os personagens. É a sorte ou a má sorte, porque a sorte também pode ser negativa, né? Que vai determinar o que vai acontecer ou não. A gente tem uma questão de um crime. Não falamos ainda que crime que é, vamos deixar um pouquinho mais para frente, mas vai acontecer um crime, né? Um personagem que vai ser obrigado a conviver com um crime, e o Woody Allen é alguém que sempre defendeu essa ideia de que não há um sentido na vida, não há um Deus olhando pra gente e dando alguma lógica. Então, assim, alguém, sim, pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente depois de cometer um crime, né? Porque a tônica do crime e castigo é justamente essa, nem todo crime vai ter um castigo. E tem algumas coisas que eu acho muito interessantes. O fato que o personagem, que é esse que chega e começa a ter um caso com essa mulher, ele quer ser um escritor, né? Ele está escrevendo um livro. O personagem do Owen Wilson em Meia-Noite em Paris queria ir para Paris para ser um escritor. A gente vai ter essa mulher dividida entre dois homens. Um homem representa um ideal meio boêmio, romântico, né? O escritor, e o Jalen faz questão de sublinhar isso. O escritor que mora num sótão, que é aquele sótão que inclusive tem o teto recortado, né? Que é uma imagem super... O Woody Allen recorre a esse clichê, né? recorre a esse estereótipo claramente. Então ela fica dividida entre esse homem, que é o boêmio romântico, e o outro homem, que é um cara que ele representa uma coisa meio fria, mas estável, que é o mesmo dilema que o Owen Wilson tem em Meia-Noite em Paris, que é o mesmo dilema que aparece em Vicky Cristina Barcelona, que é o mesmo dilema que aparece em Match Point, entre uma pessoa mais vulcânica e uma pessoa mais... que não é tão apaixonante, mas é mais estável. Então, isso está presente em vários filmes do Woody Allen. Então, essa coisa da personagem entre o romântico e o estável, né? Entre aquilo, o romântico é uma cor mais quente, o estável seria uma cor mais fria. Tem um momento que tem um detetive particular, em Meia-Noite em Paris tem um detetive particular, em outros filmes do Woody Allen tem um detetive particular. O próprio Woody Allen já foi detetive particular em vários Escorpião filmes. de Jade, ele faz um cara que investiga seguros. Então, assim, a gente o vai encontrar... Scoop, o grande furo, ele é o mágico que vira detetive. Exato. Então, assim, a gente vai encontrar nesse filme vários elementos muito reconhecíveis, muito reaproveitados de outros filmes do Woody Allen. De novo, Só que a gente estava esperando isso, a gente estava vendo o filme do Woody Allen, eu quero ver ele falando desses assuntos. Mas, diferentemente de outros momentos, o Woody Allen não fala desses assuntos com uma abordagem ligeiramente diferente. Ele vai basicamente repetindo e reproduzindo e somando isso para criar uma história, que em parte é uma história de adultério e em parte é uma história de crime, né? E que tem um pouco de graça ali, mas ele é um filme mais dramático. Mas é muito leve, exatamente. É um filme que se aproxima muito mais de um Match Point do que de um Scoop, exatamente. Sim. É um filme muito mais sério, é mais densa a questão. É essa questão, porque quando tu pega muitos dos filmes do Woody Allen, ao tratarem de temas muito mais adultos, digamos assim, mais densos, ele acaba apelando para o lúdico, né? Resolve fazer graça, tem sempre um atrapalhado, uma coisa tudo. E nesse filme não existe isso. O que mais se aproxima disso, e para mim é uma das personagens mais interessantes do filme, é a sogra dessa mulher, né? A sogra não, a mãe dessa mulher, sogra do marido, né? Que é o que está sendo traído, que é a Valérie Le Mercier, que ela faz esse é o clichê máximo dos personagens do Woody Allen, na verdade. Sim, não é uma coisa tão recorrente dos filmes, mas muitos filmes a gente já falou assim, o Kenneth Branagh em Celebridades está fazendo Woody Allen, o Larry David em Tudo Igual está fazendo Woody Allen.
Sabe? Sempre tem o Owen Wilson, meia-noite, está fazendo o Woody Allen. Nesse filme, se a gente fosse... Qual personagem é o Woody Allen? Seria a sogra, a mãe dela. A Valérie Lemercier. Que é aquela que tá vendo o quadro com uma certa distância, ela tá vendo o que está acontecendo, e ela que começa... Por causa do distanciamento, ela começa a ver que tem certos ruídos, que tem algumas coisas... E por conta própria, ela decide partir para uma investigação. Então, ali... Só que essa investigação dela também não vai muito longe, também não é muito aprofundada, vai até a página 2, gente. É uma coisa assim. Ela logo que ela descobre, ela já relata adiante. Tá, agora, ó, descobri isso e se virem vocês. Mas o que eu acho importante de trazer para esse filme a questão que parece. A minha impressão é que passou, por mais que a protagonista do filme seja a personagem da Lou Delage, né? Já conversou com a Lou Delage? Nunca conversei com o Lou Delage. Tu já conversaste com a Lou Delage? Não, nunca conversei. Uma pena. Sabe quem é Lou Delage? É a protagonista de Golpe de Que Sorte. outros filmes tu viste com Lou Delage? Roberto, se eu não lembrei que eu assisti Lubo no primeiro bloco, tu vai querer que eu lembre do filme que eu vi com a Lou Delage. Aí tu tá de sacanagem. Marcelo, Lou Delage fez Caixa Preta com Pierre Niney, fez Branca como a Neve com Isabelle Huppert, fez Agnus Dei, fez A Espera, tem uma carreirinha bacaninha aí. Bacana. Na França. Então, assim, ela é a protagonista do filme, a Fanny. É ela que está vivendo de... Só que o Woody Allen me parece muito mais interessado no personagem do marido, o Jean, que é o Melville Poupeau. É assim que e fala? Eu acho que... Eu passei o episódio inteiro esperando tu falar, porque a minha pronúncia é uma merda. Popó? Não, Popó é um lutador brasileiro, gente. Paul Paul. Não sei. O Melvin. É PayPal. O Melvin PayPal. Eu acho que esse é o grande problema do filme, porque ele põe tintas muito fortes nesse personagem. E é um personagem que eu acho que se fosse lá nos anos 70, 80, até 90, talvez não causasse tanto incômodo esse personagem. Mas nós estamos em 2024. E é um personagem que é misógino, que é controlador, que é ciumento, que é abafador, que é angústia. Sabe, é um personagem que sufoca. E me incomoda muito essa mulher se permitir ser levada por esse tipo de abuso, porque é o que ela sofre, é abuso, é assédio desse homem o tempo inteiro. Ela não consegue sair para comer um sanduíche na esquina e ele já fica ligando: onde é que tu tá? Liguei pro teu trabalho, eu tô indo aí e tá. Ah, mas ela tá traindo e ele tem direito de fazer assim. Não, gente, ele não tem direito. Não tem. A relação é mas ele tá desconfiado. Então ele que gente converse. Que em nenhum momento eles têm uma conversa franca, né? Ele tenta abraçar ela com joias, ele chega em casa, ele fica grudado nela, ele fica remexendo os bolsos. Se ela faz qualquer gesto, ele já quer saber o que tu tá falando no telefone, o que tu tá escondendo aí na tua mão, sabe? Ele é um cara que sufoca, esse é o termo. E eu acho que já numa visão bem mais contemporânea da situação, me parece quase como se ele estivesse empurrando ela para fora desse casamento, dessa situação, sabe? Então, assim, a partir do momento que tu vê que ela se envolve com esse ex-colega porque ele se derrete em elogios e do outro lado tem um marido que está sufocando, está espremendo ela, a gente fica percebendo que é um filme sobre homens, né? E as decisões dela são muito mais levadas pelos gestos masculinos. Perfeito. E muito menos pela vontade dela. Perfeito. Isso é que me incomodou muito mais no filme. E o interessante é pensar o seguinte, talvez seja esse o elemento de maior simplificação dessa história, porque basicamente essa personagem, quando tu olha para ela, tu diz assim, se eu estivesse no lugar dela, né, a gente não precisa gostar de um filme pelo elemento da identificação, mas se eu pensar assim, se eu estivesse no lugar dela, eu também ficaria com o cara que chegou, porque o outro é um filho da puta. Então, eu crio uma conexão muito direta entre ação e reação. Se a gente pensar, por exemplo, em Hannah e suas irmãs, a gente tem um personagem do Michael Caine, que ele tá a fim de trair a personagem da Mia Farrow com a cunhada, mas ele não tem motivo para isso. A Mia Farrow é ótima, ela é querida. E aí o que ele cria? Ele cria uma situação muito mais complexa, que trair ou não trair foge daquele lugar comum, né? Ai, quem não tem em casa vai buscar fora. Às vezes não tem uma explicação racional. Eu acho que o Woody Allen, em outros momentos, já fez filmes em que os personagens são levados por coisas menos simplistas do que um motivo para trair, para romper um relacionamento. No próprio Annie Hall, né? No Annie Hall, os personagens não ficam... Eles se amam, eles são ótimos, mas eles não ficam juntos porque eles sabotam o próprio relacionamento. São coisas muito menos palpáveis. São jovens, né? E são jovens querendo explorar.
Então, assim, e nesse filme não, essa mulher é quase um joguete entre esses dois. Tem pessoas pragmáticas que vão dizer isso, né? Ah, mas ela estava perdida, né? A gente acaba entendendo em certo momento que ela estava num momento ruim da vida dela, quando ela encontra o cara que vai ser o marido dela, e esse cara ofereceu essa rede de suporte, de apoio para ela. Só que ele botou ela num pedestal, ela não tem quase livre-arbítrio, ela diz mais de uma vez, né? Eu não gosto de ir para o campo, eu não gosto, eu fico entediada de ir para Ela é o Allen essa nesse caso. fazenda. Ela é o diário. E ele ignora essa decisão dela. Ele leva 2, 3 vezes. Tu vê, todo final de semana eles vão para o campo. Ela diz mais de uma vez que não gosta dos amigos dele, que se entendia com os amigos dele. Sim. E toda vez que eles estão juntos e vão sair, é para encontrar os amigos dele. Eles nunca saem para encontrar os amigos dela. Sim. E uma vez a mãe dela até pergunta: tá, mas por que tu não traz seus amigos? Dela diz, porque o fulano não vai gostar deles. Porque o fulano não se dá bem. Ou seja, é uma mulher que está abdicando de ser ela própria. Sim. Porque ela está afundando nessa colcha que o marido jogou por ela. Então isso justifica a traição? Não, claro que não justifica. Mas esse outro rapaz está oferecendo uma possibilidade dela ir além desse limite que Ou foi seja, imposto a para escolha ela. é óbvia, né? A escolha é óbvia. Então, isso. tu pega o Match Point, por exemplo, são coisas que acontecem. Porque nesse filme, no Golpe de Sorte de Paris, tem um assassinato, né? Só que né, Marcelo? 2. No Golpe de Sorte, no Match Point... Olha spoiler, Brasil! No Match Point, por exemplo, o assassinato da amante não é importante necessariamente como um ato, mas sim no que ele representa dentro dessa lógica do castigo, da culpa. Isso é o mais importante. Podemos dizer que Golpe de Sorte em Paris incorre num tropo narrativo que é até bem comum, foi bem comum, especialmente nos anos 90 no cinema norte-americano, que é de um casal que está mais ou menos ali funcionando, e aí aparece um terceiro elemento, e esse terceiro elemento precisa ser assassinado para que as coisas supostamente voltem ao normal. Eu lembro do Infidelidade, do Adrian Lyne, que é sobre isso, né? É sobre uma mulher infeliz no casamento que acha um amante, esse amante vai ser assassinado, e aí tem uma coisa meio conservadora nisso, né? O elemento que desvirtua a família é assassinado para que essa família supostamente volte ao normal. No caso do Golpe de Sorte em Paris, a família não vai voltar ao normal porque acontece um segundo assassinato. Mas eu preciso dizer uma coisa, se você quer entender, assistiu ao filme e quer entender um pouquinho qual é a motivação desse segundo assassinato, eu indico que você vá pesquisar um mito grego chamado Prócris-Céfalos, que dá um pouco... Agora o podcast foi para outro nível, gente. Agora outro aqui é outro nível agora. Prócris-Céfalos, que aí você vai entender o porquê daquele acaso, porque a gente também, o Woody Allen acaba o filme com um golpe de má sorte, né? De alguém que ia fazer uma merda, né? De alguém que estava pronto para fazer uma merda, mas que acontece uma merda maior com essa pessoa antes, né? Mais ou menos como acontece também uma em merda Homem mais ou Racional, menos, né? Mas ele ia cometer algo errado até ali, né? Porque ele ia resolver os problemas dele, basicamente, sim, né? Ele ia, sim. Ia prejudicar a vida de todos os outros personagens ao redor dele, mas para ele, ó, belezinha. E aí os deuses fazem assim, ó. Daí vem é engraçado isso, porque o Woody Allen é um cara, né, agnóstico total, que não acredita, acabou, ele já disse mais de uma vez. Só que ele volta e meia tem como se ele meio que parece que ele rejeita o Deus do cristianismo, mas abraça feliz o Deus grego, né? Aquele do Monte do Olimpo brincando com os Todos homens, filhos da né? puta. Todos filhos da puta, exatamente. E é basicamente isso que ele faz. É como se fossem peças num jogo de xadrez e tem uma ali incomodando que ninguém sabe fazer, até que vem um e pá, derruba aquele rei. E acabou e o jogo continua. E é isso. Exatamente. Vous êtes bien sûr de vouloir savoir la vérité? Je suis sûr. A gente quer saber qual é a sua opinião sobre Golpe de Sorte em Paris, sobre o Woody Allen. Se você está nos vendo no YouTube, deixa aqui embaixo os comentários, fala pra gente o que você achou desse podcast, o que você acha da carreira do Woody Allen, se você gosta, se você não gosta, se você cancelou, se você não cancelou, e compartilhe esse episódio com seus amigos, né? Compartilhe esse episódio com as pessoas que estão ali na expectativa por esse que é o 50º filme de Woody Allen. Roberto Milani, um prazer conversar contigo. Eu espero que a próxima vez que a gente fale sobre o Woody Allen não seja para o 51º filme do Woody Allen, mas sim para a gente continuar. Né? Marcelo,
Vai depender da reação dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Se tiver muita demanda, dedo no vai like. ter próximo. Pessoal, abraço, beijo para todo mundo. Fiquem ligados. Podcast Papo de Cinema toda semana aqui no Papo de Cinema. E acessa lá, né? www.papodecinema.com.br, que a gente precisa muito de você, tem muito material novo, daqui a pouco tem, segundo semestre vai ser cheio de festival de cinema, vai ter festa do cinema italiano, vai ter Festival Barilux Cinema Francês, Cine Jardim, muita coisa no Papo de Cinema, então fique ligado.